todos nós, ou alguns de nós assistiram aqui no 25 de Abril a várias intervenções e gostei do discurso do PSD, que realmente mencionava que, e passo a citar, na atualidade assistimos a uma certa descrença e desconfiança nos políticos, falta de ética na política e a falta de respeito dos políticos pela própria política enquanto ciência ou ato de governar. É verdade. Este processo é a prova disso. Portanto, ou seja, mais concretamente, como é do conhecimento de todos os membros desta Assembleia, o Sr. Jaime Ramos, neste momento vereador, foi condenado neste acórdão, já transitado em julgado há quase um ano, na pena de 2 anos e 6 meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período. Esta decisão é irrevogável. Portanto, este senhor que está sentado aqui à minha direita foi condenado pelo crime de prevaricação de titular de cargo político. Para quem não sabe o que isso é, eu passo a explicar. Na Lei 3487, de 16 de julho, intitulada Crimes da Responsabilidade de Titulares de Cargos Políticos, diz o seu artigo 11º, prevaricação: o titular de cargo político que conscientemente conduzir ou decidir contra direito um processo em que intervenha no exercício das suas funções com a intenção de, por essa forma, prejudicar ou beneficiar alguém, será punido com prisão de 2 a 8 anos. Uma frase curiosa neste acórdão e que foi um argumento da própria defesa, que diz que é um crime de natureza estritamente dolosa, que significa que não é punido a título de negligência. E também diz o artigo 29º desta lei: efeito das penas aplicadas a titulares de cargos políticos de natureza eletiva. Implica a perda do respectivo mandato a condenação definitiva por crime de responsabilidade cometido no exercício das suas funções dos seguintes titulares de cargo político. A linha A, Presidente da Assembleia da República. A linha B, Deputado à Assembleia da República. A linha C, Deputado ao Parlamento Europeu. A linha D, Deputado à Assembleia Regional. E a linha E, revogada, a linha F, membro de órgão representativo da autarquia local. Assim, quase um ano depois deste desenlace, este acórdão foi proferido a 26 de abril do ano passado, cujo desfecho esperado seria o afastamento voluntário, aqui estamos todos, como se nada se passasse. Mas eu, para que conste, eu penso que não se pode confundir árvore com floresta. Todos os eleitos do PSD, seus militantes e simpatizantes, têm o meu respeito. Com muitos deles tenho uma relação pessoal que vai para além da política, relação profissional ou de amizade de longa data, e acredito sinceramente na sua honestidade e seriedade. Mas é impossível ficar indiferente a esta situação. Com que ética e moral, conforme o discurso mencionava, pode alguém, após os factos agora descritos, continuar a exercer o mandato como se nada se tivesse passado? São efetivamente estes exemplos que levam à tão propalada descrença e desconfiança nos políticos. Mas, reafirmo, a continuação do seu mandato dá uma má imagem à cidade, ao município e, em particular, ao PSD do entroncamento, que se vê representado por alguém indigno do lugar que ocupa. Eu, uma vez que esta situação, de uma forma voluntária, não se irá resolver, como estavam de ver, também aproveito para perguntar à Câmara Municipal se pretende ou se tem intenção de tomar alguma atitude em relação a esta situação. Muito obrigado. Relativamente à questão do Sr. Jaime Ramos, obviamente que é uma questão é uma questão jurídica, é uma questão ética, é uma questão de que alguém que foi condenado a 2 anos e meio de prisão, embora com pena suspensa, penso que deve tirar daí as suas ilações. Portanto, caberá à pessoa em causa essa ilação. Eu acho que não dignifica esta Assembleia a sua continuidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, eu estou aqui perante esta gente toda como um homem íntegro. Acima de tudo, íntegro. A justiça não quer dizer que eu não acredite nela, não respeite, mas por vezes é severa demais para com certos assuntos e outros passam ao lado. E um erro processual que eu cometi ao longo de 20 anos enquanto autarca, um erro processual, foi cometido ao 20 anos como eleito, 8 como vereador e com pelouros entregues na oposição e 12 como Presidente de Câmara. Fui apanhado aqui num processo por defender abertamente e em primeira instância os funcionários da Câmara. Quem errou? Os funcionários que erraram. Eu dei a cara porque acho que é assim, era de facto a primeira figura e entendi por bem que devia assumir esse erro. Acho que esta Câmara, em todo o processo, portou-se muito mal, de uma forma baixa, a quem tanto fez por esta terra. Gastou dinheiro, andou entusiasmado, andava em campanha, gastou dinheiro em fazer-se assistente, em constituir-se assistente, andou em campanha, disse tudo e mais alguma coisa. Eu não disse nada. Quem não deve, não teme. E como tal, apresentei-me a sufrágio, as pessoas entenderam que eu devo ser vereador e, portanto, sou vereador porque a lei não me diz que eu não posso ser vereador. Se dissesse que eu não podia ser vereador, eu amanhã saía do... Mas não diz nada disso. Porque levantam algumas até calúnias. O Sr. Presidente da Câmara atual tem processos a decorrer no Tribunal de Contas e, portanto, nem fala sobre esse assunto. E eu também acho que deve-se manter, não deve atacar os outros, deve estar de facto, de uma forma atenta, dirigir os destinos da autarquia e não fazer juízes de valor como acabou de fazer neste momento. Portanto, eu quero-vos dizer que, mais do que estas guerrilhas de partidarismo, eu desde a primeira hora, desde 93 que me candidatei, dou a cara para as pessoas, não fujo. Ninguém nunca me viu esconder-me. Bom, há um julgamento, pois é claro, se há um julgamento, lá estarei para o julgamento. Agora, eu quero-vos dizer que só porque defendi intransigentemente os funcionários, ao contrário, se calhar que esta autarquia não queria, porque era uma maneira boa de se ver livre dos funcionários, o ex-presidente da Câmara foi condenado e, como tal, portanto, cá estou eu para cumprir essa pena. Mas essa pena não me inibe de estar aqui, incomoda, mas não me inibe. Muito obrigado. Deputado Manuel Martins, até já nos fez o favor de indicar qual é o artigo e a linha em que diz em que o eleito perde o mandato sendo condenado. Mas cada um fará um juízo ético, em primeiro lugar, daquilo que entender. Agora, o senhor Jaime Ramos fez aqui duas afirmações que eu entendo gravosas e que eu penso que estão ao nível, de facto, de uma argumentação que eu não estou habituado, que é o facto de nós gastarmos dinheiro, dizia ele, Não, a única coisa que este Executivo fez, enquanto eu como Presidente, foi tornar-se assistente do processo, ou seja, nós nomeámos um advogado para acompanhar o processo. Esse advogado, em momento algum, com a nossa instrução, aliás, nunca o fez, mas nunca teve qualquer instrução para ter qualquer intervenção no processo. Apenas nos constituímos assistentes para, se fosse necessário, nós assegurarmos a defesa do município. Só e apenas. Nós podíamos ter recorrido desta pena, podíamos ter recorrido às outras sentenças do Tribunal, não o fizemos e não iremos fazer. Mantivemos apenas como assistentes para, se o entendêssemos intervir para defender os interesses do município, falo-íamos. O Tribunal fez o seu julgamento
mais, este é um julgamento, já é uma decisão definitiva e, como disse o Sr. Manuel Martins, é pena que só um ano depois é que estejamos aqui a discutir este assunto. Quando, se calhar, a pessoa em causa foi notificada de imediato da sentença. Nós sabemos da sentença há pouco tempo, o Sr. Jaime Ramos saberá da sentença, porque foi notificado de certeza, os tribunais têm essas práticas, logo que ela foi produzida. E ela foi produzida em 26 de abril de 2018. E depois disse aqui o Sr. Jaime Ramos que eu tenho vários processos no Tribunal de Contas. Bom, eu digo que é uma calúnia, a não ser que o Sr. Jaime Ramos os identifique. Eu não conheço nenhum processo que eu tenha no Tribunal de Contas. Que a Câmara envia regularmente processos para certificação ao Tribunal de Contas, faz esta Câmara e qualquer entidade pública. Por acaso, neste momento, até acho que nem está nenhum a decorrer. O último que estava a decorrer veio validado, foi o projeto de iluminação pública. Por isso eu digo, claro e bom som, a não ser que o Sr. Jaime Ramos diga quais são os processos que eu tenho no Tribunal de Contas, é uma calúnia e eu acho que, no mínimo, por uma questão de respeito, devia retirar essa calúnia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não sei se Sr. Presidente, uma vez que a Sra. Vereadora quer... Não, eu acho que o assunto Está encerrado. Está encerrado. A não ser que o Sr. Jaime Ramos queira levantar a calúnia que levantou, que é aquilo que queria. Não, desculpe, o Sr. Jaime Ramos é que caluniou. Faz favor, Sr. Presidente. Eu agradecia que nós temos ainda 8 pontos para abordar, não é? E esta questão é uma questão que está clara, está ultrapassada, está... Seja breve, por favor. A questão do Sr. Deputado Carlos Matias já pediu para falar há mais tempo. Só um minuto. Em nome da bancada do Bloco de Esquerda e relativamente à intervenção do deputado Manuel Martins, da bancada do Partido Socialista, sobre o Sr. Vereador Jaime Ramos, quero fazer a seguinte declaração. O Bloco de Esquerda não branqueia nem dá cobertura a quaisquer atos ilícitos de ninguém. E estamos inteira e politicamente à vontade, porque eu próprio, enquanto vereador, fui o mais determinado e muitas vezes o único opositor das suas políticas enquanto Presidente da Câmara. Mas a separação de poderes e até o nível que deve manter o debate nesta Assembleia Municipal impõe-nos reserva neste tipo de abordagens. Consideramos, portanto, inoportuna, descabida e lamentável o teor daquela intervenção. Dizemo-lo claramente, porque não queremos que o nosso silêncio seja eventualmente interpretado com qualquer tipo de anuência a este discurso, que nunca foi nem será o do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito boa noite a todos. Eu também não quero deixar, em representação da bancada do PSD, de referir que, efetivamente, a intervenção do Sr. Deputado Manuel Martins foi extremamente inadequada e, diria mesmo, deselegante. Fez algumas referências à minha intervenção no discurso da comemoração dos 45 anos do 25 de Abril. De facto, um dos temas fulcrais do nosso discurso foi precisamente a ética na política e o princípio da separação de poderes, e não deixa de me chocar que o facto de ter um quadro mental ideológico diferente do que nós pugnamos permita conduzir as intervenções neste espaço, que é extremamente privilegiado, com alguma dignidade. De facto, as pessoas, e aqui estamos a falar do atual vereador Jaime Ramos, enquanto autarca, foi autarca durante 12 anos. Eu acho que a Assembleia Municipal deve ter respeito, deve demonstrar respeito por todos aqueles que foram presidentes nesta casa e neste município. E todos terão, certamente, as suas qualidades e defeitos. Portanto, as pessoas, ninguém é perfeito, é próprio do ser humano e muitas qualidades certamente terão tido para que a população do entroncamento durante 12 anos o tenha eleito presidente
deste município e como membro máximo de representação dos munícipes. A cidade é o que é hoje e muito do que se faz hoje por este Executivo ou por qualquer outro que estivesse seria fazer uma gestão daquilo que foi construído e daquilo que foi promovido e conquistado pelo Executivo PSD. Portanto, já é um assunto gasto, a referência constante a determinadas situações que ocorreram e se calhar deviam ser vistas e contextualizadas à data em que foram aprovadas ou decididas ou deliberadas naquele contexto. Passados uns anos, decorridos alguns anos, podemos efetivamente constatar ou até assumir que poderão não ter sido as melhores decisões. Mas todos juntos estamos aqui para construir a dita democracia que falámos e essa democracia tem como pilar, base, o respeito por todas as pessoas que trabalham nesta casa. Portanto, pelos políticos. E quando eu falei em ética na política, em respeito pela política e pelos políticos, tem de partir de todos os políticos esse mesmo respeito, uns pelos outros e pela política, pela tal ciência, a arte de governar. Não me pareceu que dignificasse a bancada do PS ou que, se é um ataque pessoal, não deve ser aqui dirigido. Quanto a instâncias judiciais, eu falei na altura da separação de poderes, continuo a falar e, portanto, o vereador Jaime Ramos foi submetido a julgamento na primeira instância, foi proferida uma sentença condenatória, como é de conhecimento. O crime em si é doloso, não é negligente, portanto, a pena mínima são 2 anos de prisão a 8, foi condenado nos limites mínimos, existiram vários atenuantes para quem leu a sentença. 2 anos e meio. A pena mínima são de 2 anos. E, portanto, foi condenado em sede própria e foi o Tribunal que julgou de acordo com as provas que foram aí produzidas. E, portanto, não nos cabe a nós vir colocar isso em causa. Houve recurso para uma instância superior, ou foi proferido um acórdão e, portanto, o assunto esgota-se aí. Se existe realmente uma vontade deliberada do PS em que o Sr. Jaime Ramos abandona a variação, terá que... se houver cabimento legal, terá que peticioná-lo dessa forma. Agora, utilizar a Assembleia Municipal para fazer ataques pessoais e denegrir a imagem de um autarca que muito fez por esta cidade é vergonhoso. Obrigado, Sr. Deputado. Não sei o que é... Ricardo. Nós peço desculpa, estamos com o tempo a avançar. Eu peço, Sr. Deputado, faça favor que... É que este é o ponto de análise em função do Sr. Presidente e estamos embora isto faça parte também desse relatório, Sr. Deputado Ricardo Nunes, faça favor. Ora, muito telegraficamente, é importante que dignifiquemos a função que todos temos aqui, mas é sobretudo importante dignificar os cidadãos que representamos. E não me parece que um crime de prevaricação, confirmado em dupla instância, uma dupla conforme, que eu estou certo que a deputada Susana Cruz conhecerá com certeza. Eu podia ler aqui o acórdão que é público, mas uma coisa é certa. Se houve um momento em que alguém usou a campanha para fazer um branqueamento daquilo que aconteceu e que usou expressões como absolvido com pena suspensa, como doutor jurista, e peço desculpa por usar isto, sabe que isto não existe, não é? Quem usou esta expressão não foi o PS, nem em momento algum durante a campanha usou este facto como uma arma de arremesso em relação ao PS. Acho que é importante dignificarmos os cidadãos. Se o Sr. Vereador Jaime Ramos, atualmente vereador, entende que tem condições para continuar, isso é uma questão ética. Aquilo que o deputado Manuel Martins, com toda a certeza, quis foi quais as consequências políticas, tendo em conta o discurso que proferiu efetivamente no 25 de Abril, tirava desta ilação que o Sr. Vereador Jaime Ramos tirou do facto de ter sido condenado a 2 anos e meio de prisão, em pena suspensa pelo mesmo período. Quais é que eram as consequências políticas que a bancada retirava? Eu julgo que o assunto se extingue aqui. Foi o levantamento do estado de alma do Sr. Vereador, que já percebeu. Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Gonçalves, faça favor. Sr. Presidente, no dia em que assumi as minhas funções, eu jurei por minha honra cumprir com lealdade as funções que me são confiadas. E o que me apraz dizer é que se eu, algum dia, em alguma função pública que possa vir a ter, seja condenado por algum erro que possa ter cometido, independentemente seja de origem dolosa ou não, eu demitir-me-ia no dia seguinte.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu lamento ter sido mal entendido. Nada de pessoal me move contra o Sr. Jaime Ramos. Isto é uma questão política. Estamos a falar de um crime no exercício de funções políticas, apenas e só. Não vamos agora dizer que foi um erro processual, como o próprio disse, porque não foi. A pessoa nada me move contra ela. Estamos a falar do político. Lamento que a deputada Susana Vieira da Cruz, que eu conheço, com quem eu tenho muita estima, e de quem eu, de certa forma, aproveitei o discurso do 25 de Abril, mas de uma forma perfeitamente legítima, porque foi há meia dúzia de dias, e acho que faz todo o sentido, uma vez que eu reconheço no PS um partido íntegro, com pessoas íntegras, e não estou com isto a dizer que o Sr. Jaime Ramos não é uma pessoa íntegra, mas o que é facto é que ele cometeu um crime, foi condenado por esse crime. A lei diz que as pessoas, no seu artigo 29, agora posso abrir de novo o documento, está lá plasmado que este crime dá perda de mandato. Ponto. Agora, isto, tal como uma outra medida qualquer outra pena, há duas formas e vamos, por exemplo, uma pessoa que seja condenada numa pena de prisão efetiva. Das duas, uma, ou se entrega voluntariamente, ou então, coercivamente, será detido. Quanto a isto, eu acho que a atitude terá que ser a mesma. Se não há uma atitude voluntária, terá que haver uma outra forma de fazer cumprir a lei, porque nós estamos todos aqui e respeitamos a lei, penso eu, espero eu. Agora, eu acho, estar a dizer que a minha intervenção foi vergonhosa, eu aceito que é uma opinião como outra qualquer, é uma forma de tentar escamotear a questão aqui em causa. Agora a questão é esta: quantos processos é que existem na informação do Presidente, para além deste? Vários. Entre eles o do STAL. Nunca ninguém ouviu comentar que falar sobre o processo do STAL era vergonhoso. Do processo do STAL podemos falar à vontade. Do processo do Sr. Jaime Ramos não podemos falar porque é vergonhoso. Quanto à questão do Bloco de Esquerda, vem para aqui dizer que não se revêem nem compactuam com este tipo de atitude. Mas eu já os ouvi dizer comentários sobre vários processos que são mencionados na informação do Sr. Presidente. Agora, é assim: quando é processos que eles podem escolher, que eles escolhem, podemos falar à vontade. Quando são os outros, já não se revêem, já é assunto proibido, é tabu. É assim, efetivamente um processo que está mencionado na informação do Sr. Presidente, é uma situação que é pertinente. Há quem não goste do assunto, acredito que sim. Há outros assuntos que eu ouço aqui que não gosto também. Paciência. Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Dias, é a última intervenção. Não, é precisamente para requerer a passagem ao ponto seguinte. Exatamente. Muito obrigado. Agradeço. É essa mesmo a minha intenção. Sendo assim... Sr. Presidente, eu não tenho o regimento à frente, mas creio que o requerimento tem que ser imediatamente votado e passar aprovado ou rejeitado. Neste local, nós temos questões da nossa cidade. Nós temos que discutir as questões que estão referenciadas no relatório do Sr. Presidente da Câmara. E esse relatório ao segundo ponto da ordem de trabalhos. Penso que a Sra. Vereadora, foi agora indelicada também. Deixe que me diga, foi indelicada porque fez uma intervenção sem autorização, nem do Sr. Presidente da Câmara, nem minha. Sr. Presidente, ponto de ordem à mesa. Existe um requerimento para ser votado nesta Assembleia e os deputados e a mesa são soberanos nesta Assembleia. Vamos passar ao segundo ponto da ordem de trabalho.